Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que sou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos orar uma vez mais. Santo Deus, nós te louvamos nessa manhã. E agora que vamos juntos meditar na Tua Palavra, pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, que sejamos, ó Deus, por meio do Teu Evangelho, da Tua Palavra pregada, alimentados, enriquecidos, fortalecidos por Ti mesmo, na capacitação do Teu Santo Espírito e iluminação que Ele nos dá da verdade do Senhor diante de nós. Amém. Amém. Como é que você enxerga os seus próprios sofrimentos e as suas tribulações? A maneira como a gente enxerga as adversidades que nós passamos na nossa vida dizem muito sobre como nós as passamos. Porque quando nós enxergamos as circunstâncias adversas que nos envolvem, sempre entendendo que elas são algo que deveria nos paralisar, que elas não têm nada a ver com a vontade de Deus, nós tendemos a sucumbir diante delas. Uma das histórias mais impactantes que a gente tem no livro de Gênesis é a história de José. E o livro de Gênesis termina de uma maneira muito comovente, quando nós temos a notícia de que José, agora diante dos seus irmãos, lida com um momento de tensão. O texto nos diz, lá no capítulo 50, que os irmãos de José, sabendo que seu pai era morto, começaram a, digamos assim, desesperar. Eles ficaram preocupados. A imaginação deles era de que agora José iria retribuir todo o mal que eles haviam feito a ele. E então, eles ali temendo, já preparando para dizer alguma coisa, pedindo perdão a José, quando eles se achegam diante dele, ouvem algo totalmente diferente do que eles imaginavam. José diz assim no verso 20 do capítulo 50 de Gênesis: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou o coração. Essa história é comovente porque o que a gente espera à medida que a gente vai fazer na leitura de Gênesis é de que realmente agora que os irmãos estão ali, Jacó, seu pai é morto, a situação é complexa, aqueles irmãos haviam feito algo terrível com José, mas José não entende as suas adversidades, nem as suas circunstâncias difíceis, nem o seu próprio sofrimento como algo que ele deveria enxergar como negativo, algo que ele deveria se vingar. Pelo contrário, ele entende tudo aquilo como providência de Deus, cuidado de Deus, soberania de Deus. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Vocês planejaram mal contra mim, de fato fizeram o que era mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. É como se José estivesse dizendo no final das contas: Deus está no controle. E a providência dele governa sobre todas as coisas. Então, mesmo quando vocês estavam fazendo o que era mal, mesmo quando eu estava nas mais difíceis circunstâncias da minha vida, Deus continuava governando plenamente sobre todas elas. Então eu enxergo o meu próprio sofrimento sobre outros olhos. A história que nós temos hoje diante de nós, ela tem uma semelhança com essa narrativa de José no Egito. Não exatamente sobre problemas de ser vendido pelos irmãos e ser preso, nem nada disso. Mas sobre a maneira como o apóstolo Paulo enxergava suas próprias cadeias e a sua prisão por causa do nome do Senhor Jesus. Você se lembra que Paulo escreve essa carta aos Filipenses, da prisão em Roma, próximo da década de 60. Ele é prisioneiro e escreve juntamente com essa epístola outras
que se tornam conhecidos como essas epístolas da prisão, e o William Hendricks faz um comentário interessante dizendo que Paulo é uma espécie de prisioneiro otimista. Prisioneiro otimista. William Hendricks diz isso porque a gente consegue observar nesse texto, logo na abertura, que a maneira como Paulo enxerga e processa o seu próprio sofrimento, a sua prisão por causa do Evangelho e todas as circunstâncias adversas que o envolviam, não era de maneira pessimista, mas de maneira otimista. Era de uma maneira alegre, não triste, depressiva. E essa é uma forma interessante, então, de nos lembrar a maneira como esse servo do Senhor processava, lidava, enxergava o seu próprio sofrimento. Ele havia sido preso por causa do Evangelho, e agora nessa prisão domiciliar, do qual nos fala Atos capítulo 28, Paulo enxerga a sua própria dor e as suas dificuldades sobre outro prisma. A gente consegue imaginar que nem todos na igreja de Filipos estavam em paz a respeito disso. Não é à toa que Paulo escreve essa carta com a intenção de dar, além de tantas outras verdades maravilhosas, mas também de dar notícias sobre sua própria condição, como que para trazer paz ao coração daqueles irmãos a respeito dele como apóstolo. Possivelmente havia no meio daquela igreja, por causa de ausência de informações mais precisas, gente que se angustiasse, se perguntando, será como é que Paulo está? Será que ele está bem? Será que ele está vivo ainda? Será que ele continua pregando? Será que todo o nosso encorajamento para a obra do Evangelho se findou com a sua prisão? A carência de comunicação efetiva possivelmente intensificava essa ansiedade ou até mesmo esse temor no coração de gente dessa igreja, gente querida, que era cooperador com Paulo no Evangelho e na proclamação. Eles estavam preocupados e Paulo então está preocupado em escrever para eles a respeito disso. E a gente percebe então que toda a carta de Filipenses, no final das contas, em especial esse trecho que nós lemos, é um bom exemplo. Porque aqui Paulo dá aos irmãos não apenas informações sobre a sua condição, mas sobretudo revela a esses irmãos na igreja de Filipos e a nós também, leitores de hoje, como ele estava enxergando sua própria prisão e os sofrimentos que ele estava encarando por causa do Evangelho. Paulo compreende a sua prisão, os elementos externos, e também a hostilidade de irmãos, os elementos internos, como algo que não deveria gerar desânimo no seu coração, nem tristeza, como algo que não deveria fazê-lo desistir do Evangelho, desistir de pregar a Cristo. Mas, pelo contrário, Paulo enxergava tudo isso como motivo de alegria e de saber que Deus continuava triunfando sobre todas as coisas, e o Evangelho continuava a ser pregado e anunciado com fidelidade. Se você olhar para o versículo de número 12, você vai perceber como Paulo começa dizendo, irmãos, eu quero cientificar-vos, as coisas que aconteceram têm antes, no final das contas, contribuído para o Evangelho. Eu quero que vocês entendam isso. Não é motivo de desânimo, não é motivo de desespero, pelo contrário. O Evangelho tem progredido, o Evangelho tem triunfado. Não desanimem, porque eu não estou desanimado. É como se ele estivesse dizendo algo assim. Perceba que no final das contas a gente olha para esse texto e salta aos nossos olhos, em toda a abertura da Epístola aos Filipenses, de que o Senhor é aquele que governa mesmo sobre os sofrimentos dos seus servos. O Senhor governa sobre os meus sofrimentos, o Senhor governa sobre os seus sofrimentos. E porque o Senhor governa soberanamente sobre todas as circunstâncias, nós podemos saber que o Evangelho de Cristo Jesus, sempre triunfa poderosamente. Paulo quer deixar claro para a igreja dos Filipenses, e para nós também hoje, de que porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, o Evangelho sempre triunfa. O Evangelho sempre triunfará. Eu queria meditar com você em 2 pontos importantes nesse texto. Primeiro, olhando para os versículos 12 a 14. Olha como os versículos 12 a 14, Paulo nos deixa muito claro que o Evangelho triunfa diante daqueles ataques que nós recebemos de fora, diante das perseguições que nós vivemos. Deus é soberano, Deus governa sobre circunstâncias e por causa disso, o Evangelho sempre triunfa sobre ataques que nós possamos receber de fora. Olhe comigo de novo para os versos 12 e 14. Paulo começa dizendo, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Perceba que no final das contas, Paulo tem uma perspectiva alegre sobre sua própria prisão,
ele queria que a igreja de Filipos participasse dessa realidade. É por isso que ele começa o verso 12 dizendo: eu quero cientificar vocês, eu quero que vocês também saibam disso, eu quero que vocês também tomem conhecimento de que, na verdade, tudo que eu estou enfrentando, todas as circunstâncias adversas, toda essa prisão romana, nada disso tem impedido o progresso do Evangelho. Eu quero que vocês saibam disso, eu quero cientificar vocês a respeito disso. É curioso como Paulo diz que as suas algemas, ou a sua prisão, ou as suas cadeias, não são cadeias em Roma, mas são cadeias em Cristo. Olha para o versículo de número 13. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Eu estou preso em Roma, mas não é Roma que me colocou aqui. Não é Roma que tem governo sobre mim. Não é Roma que tem soberania sobre todas as coisas. As minhas cadeias são cadeias no Senhor. Eu estou preso por causa do Evangelho, eu estou preso por ser o ministro de Cristo, eu estou preso por causa da vontade de Cristo. Eu estou onde eu estou porque Cristo governa sobre todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu estou numa prisão romana, mas quem governa a minha vida não é César, não é imperador, é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. As minhas cadeias são nele. A minha cadeia, a minha prisão não tem a ver com vontade dos homens em última instância, mas com a vontade de Deus. Paulo entende que ao chegar em Roma como prisioneiro, na verdade chegava em Roma, não um prisioneiro qualquer, mas chegava em Roma um missionário, um embaixador de Cristo. E é assim que ele enxerga todo o seu ministério lá. Olha de novo para o versículo de número 13, ele diz: olha, por causa disso, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Onde todo mundo enxergava prisão e limitação, Paulo enxergava o Evangelho progredindo. Agora você tem uma guarda pretoriana sendo evangelizada. Agora você tem pessoas em Roma sendo evangelizadas porque há um servo do Senhor ali, um embaixador ali, um pregador ali, um missionário ali. Lembra, irmãos, é como na história de José: aquilo que os homens intentam com mal, Deus torna isso em bem. Aquela prisão que era um projeto maligno para que pudesse calar o servo do Senhor, no final das contas se torna o lugar perfeito onde Deus queria que Paulo estivesse, para que ali ele pudesse anunciar Cristo também em Roma. Deus torna o mal em bem. E a guarda pretoriana, agora que revezava continuamente na prisão do apóstolo Paulo, conhecia o Evangelho por causa das suas palavras e testemunho vivo. A gente consegue imaginar, né? Um guarda terminando o seu trabalho de um dia e passando agora a responsabilidade para o outro guarda que chegava para assumir e dizendo: como é que foi? Foi tudo bem? Foi assim, foi, mas ele não para de falar de Jesus o tempo inteiro. Era isso que estava acontecendo. Guardas, gente naquela cidade. O Evangelho ia se espalhando, o Evangelho se espalha de tal maneira que quando a gente chega no finalzinho dessa epístola aos Filipenses, a gente consegue até mesmo ver Paulo se referindo a convertidos que faziam parte da casa de César, o imperador. Olha, por exemplo, lá em Filipenses 4:22, rapidamente. Paulo termina a carta dizendo aos irmãos de Filipos: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Uma possível e real referência ao fato de que o Evangelho havia alcançado muita gente ali. Paulo estava preso, mas o Evangelho continuava triunfante sobre os ataques de fora, sobre as perseguições. Porque, afinal de contas, irmãos, pense comigo, o Evangelho nunca pode ser algemado. O Evangelho nunca pode ser algemado. O Evangelho nunca pode ser vencido. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nada pode contra isso. Nada pode impedir isso. E Paulo se alegra nessa condição, mesmo estando preso, porque ele sabe que no final das contas o seu testemunho de que a palavra de Deus é verdade, de que o Evangelho salva, continua a alcançar vidas. E ele não apenas compreende isso, mas ele percebe que as suas prisões se tornam, na verdade, um fermento para os outros irmãos. Se você olhar no verso 14, você encontra Paulo dizendo: olha, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por causa das minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está dizendo: irmãos em Filipos, se alegrem comigo, porque na verdade a minha prisão não está desanimando ninguém, pelo contrário.
Pelo contrário, os irmãos de Roma estão sendo estimulados no Senhor. Olhando para o meu exemplo, para as minhas prisões, para as minhas algemas em Cristo, eles têm ousado a pregar ainda mais, com mais desassombro a palavra de Deus. Então, se alegrem comigo. Se alegrem comigo, porque essas prisões não são para cessar a proclamação do Evangelho, mas, pelo contrário, para se tornar um fermento nessa proclamação. Um fermento nessa proclamação. O exemplo de Paulo, então, de como o próprio Senhor havia sustentado naquela prisão, gerava intrepidez no coração deles. Se você voltasse a sua Bíblia lá em Atos 28, versículos 30 e 31, você vai encontrar o texto dizendo que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Ele estava preso numa espécie de prisão domiciliar, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. 2 anos preso, 2 anos pegando, porque o Evangelho não pode ser algemado, porque aquilo que os homens intentaram como mal, Deus tornou em bem. E o Evangelho triunfa, mesmo diante das nossas adversidades. Como a gente pode aplicar isso para o nosso coração? Acho que as aplicações para o nosso coração são diversas, não é? E eu queria que você abraçasse cada uma delas, porque o Senhor nos chama a enxergar as nossas próprias circunstâncias sobre a perspectiva da sua soberania, e não sobre a perspectiva do poder dos homens. Nós somos tentados muitas das vezes a lidar com dificuldades que vêm de fora, os elementos externos que nos envolvem se tornam adversos na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, e enxergar isso como se fosse uma força maligna, uma força neutra ou qualquer outra coisa, ou como se fosse uma sina. Não, irmãos, quem governa sobre nossas vidas é sempre o Senhor. E nós somos chamados então a enxergar as circunstâncias da nossa vida, mesmo os sofrimentos pelos quais nós passamos, sob a perspectiva da soberania de Deus. Deus continua no governo sobre todas as coisas. Deus zela pelos seus servos. Deus cuida de nós. Esse é o encorajamento que eu queria fazer ao seu coração. Olhe para as suas perspectivas, olhe para as suas circunstâncias sobre a perspectiva de que o Senhor governa sobre todas as coisas. Isso nos faz enxergar também uma outra aplicação prática, de como nós devemos nos tornar bênção no lugar onde Deus nos colocou. Eu acho maravilhoso olhar para esse texto e pensar, poxa vida, Paulo não se sucumbe diante dessa prisão, ele não desanima, ele não perde o vigor, ele não perde o ânimo, mas animado e fortalecido no Senhor, ele por 2 anos prega diariamente e anuncia Cristo, porque ele entendeu que não importa as circunstâncias, Deus nos chamou para ser bênção onde Ele nos colocou. Onde Ele nos colocou. Onde Deus colocou você hoje? Qual o lugar onde você está? A sua família, o seu trabalho, a sua igreja? As circunstâncias são todas favoráveis? Imagino que não. É tudo sempre fácil? Imagino que não. Tem dificuldades? Imagino que sim. Mas Deus te colocou lá, para você ser bênção lá. Quando? Hoje. Não é amanhã. Você não vai se tornar bênção quando você se formar. Você não vai servir ao Senhor quando você for ordenado. Você não vai ser um instrumento nas mãos do Senhor quando isso ou aquilo outro chegar ou acontecer. Deus chamou para servir, para ser bênção onde Ele te colocar hoje. Agora. Independente das circunstâncias. Vença a reclamação do coração. Vença a murmuração. Vença o desânimo pelas circunstâncias adversas de fora. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas isso, mas aquilo outro. Entenda e enxergue as circunstâncias de Deus, as circunstâncias ao seu redor como providência de Deus e soberania de Deus na sua vida, e sirva o Senhor ali, na capacitação que Ele mesmo vai prover a você todos os dias. Mas além disso, eu queria chamar a sua atenção para os versículos seguintes, versículos 15 a 18. Exatamente porque o Senhor governa soberanamente, o Evangelho triunfa poderosamente, não apenas sobre os ataques de fora, mas o Evangelho também triunfa diante das tensões que a gente vive internamente. Paulo estava lidando com ataques externos, perseguições, a sua prisão em Roma, mas ele estava lidando com problemas mais caseiros também. Com problemas de dentro de casa, com problemas internos. Mas ainda assim o Evangelho continua triunfando. Olhe comigo agora os versículos 15 até o verso 18. Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa?
Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Sempre me regozijarei. Perceba, além das tribulações advindas de fora, do mundo, das perseguições, da prisão em Roma, Paulo compreende que ele lida também com problemas internos, com problema entre irmãos. O versículo de número 15, ele diz, olha, efetivamente alguns proclamam a Cristo por inveja, alguns proclamam a Cristo por porfia, outros fazem de boa vontade. Mas as coisas não são tão simples assim. Veja a situação que o apóstolo está vivendo. Ele está preso por causa do evangelho em Roma, e ele vê, por um lado, o seu testemunho encorajar muitos irmãos, mas ele também vê, por outro lado, o seu testemunho e o progresso do evangelho através da sua vida gerar inveja e rivalidade em outros irmãos. Olha que tensão interna. Ao mesmo tempo que ele se alegra dizendo, olha, as minhas prisões têm gerado ânimo nos irmãos que pregam com desassombro a palavra de Deus. Mas por outro lado tem gente pregando por porfia, por inveja, motivações erradas no coração. Paulo está lidando com isso. Está lidando com problemas externos, está preso em Roma, mas lidando com problemas de dentro de casa. Veja como ele descreve a situação de novo, nos versículos 16 e 17. Ele diz, olha, estes por amor, eles pregam por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Então Paulo conseguia enxergar a gente que anunciava o evangelho e que eram pregadores em Roma também, anunciando Jesus por amor. Mas ele diz, mas aqueles outros pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas próprias cadeias. Qual a ideia? A ideia aqui de que, de fato, quando Paulo chega preso em Roma, já havia gente lá pregando o evangelho. Pregadores que anunciavam a Cristo também em Roma. Alguns, motivados por amor, se sentem ainda mais encorajados pelo testemunho de Paulo e continuam a pregar com mais desassombro. Mas tem um outro grupo que não. A motivação deles não era amor, não era servir ao Senhor, a motivação deles era errada, era discórdia, pregavam de maneira insincera. Como é que a gente entende o que está acontecendo aqui? Pensa o seguinte, pensa que antes de Paulo chegar, é possível que então alguns desses pregadores tivessem algum prestígio. Eles anunciavam a Cristo, eles estavam fazendo um bom trabalho. Mas quando o apóstolo de Paulo chega, e Deus então começa a usar o ministério dele de maneira tão cheia de frutos e tão poderosa, isso possivelmente, ao invés de ter gerado ânimo no coração de alguns, gerou no coração deles inveja. Paulo se torna mais eminente, mais proeminente do que eles. O evangelho começa a se espalhar através da vida de Paulo, tanta gente se convertendo, e alguns que já estavam ali pregando, e eram pregadores fiéis, anunciavam a Cristo. Paulo não está falando sobre falsos profetas aqui. Paulo está falando sobre quem anunciava Cristo. Mas o coração deles não estava bem, não. De alguma maneira, o coração deles estava sendo invadido por inveja, por porfia, por discórdia. Eles eram pregadores da palavra, eles anunciavam o Cristo, mas a sua motivação não era adequada. Provavelmente alguns deles, aproveitando o fato de que o apóstolo Paulo estava preso, que tinha limites, pregavam ainda com maior ênfase, querendo chamar a atenção para si mesmos ou colocar os holofotes sobre si. Paulo toma conhecimento disso, ele fica sabendo disso. Mas ele está alegre. Ele está alegre no Senhor porque sabia que mesmo que alguns estivessem sendo movidos por inveja, por rivalidade, se Cristo estivesse sendo anunciado, então isso é o bastante. Então isso é bastante. Ele diz no versículo 18, o que me importa? O que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado por pretexto, por verdade, também com isso eu me alegro. Com isso eu me alegro. A gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar um texto como esse e dizer o seguinte, olha só, então aqui a gente tem um texto que fundamenta a ideia de que a gente pode pregar de qualquer maneira. Qualquer coisa vale, desde que você esteja falando de Jesus. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está lidando com pessoas, pregadores, que anunciavam de fato a Cristo, de que de fato anunciavam o Evangelho, mas as intenções do coração não eram boas. Pregadores sérios, mas que por vezes tinham seu coração afetados por discórdia, por porfia, por inveja, problemas internos, problemas que a gente vive no dia a dia, às vezes da igreja, do ministério. Paulo pode se regozijar porque Cristo está sendo pregado. Paulo não está se regozijando porque qualquer coisa sobre Cristo está sendo pregado. Paulo não está alegre porque heresia sobre Cristo está sendo pregado. Não é isso que alegra o coração dele.
A gente tem suficiente base, não apenas em Filipenses, mas em todas as suas outras epístolas, para saber como Paulo condenava, vez após vez, o falso ensino e a falsa profecia. Paulo se alegra com o fato de que Cristo está sendo anunciado, mesmo que algumas motivações não sejam adequadas, mesmo que alguns sentimentos no coração não fossem adequados, se a pregação fosse legítima, o Evangelho estava sendo espalhado, Cristo estava sendo anunciado, o Evangelho triunfa. O Evangelho triunfa mesmo em meio à divisão de irmãos. O Evangelho triunfa mesmo quando a igreja do Senhor Jesus, que ainda tem mácula, que ainda é imperfeita, que ainda tem dificuldades, lida com suas próprias lutas internas. O Evangelho triunfa mesmo quando eu e você temos intenções diversas no nosso coração para pregar a palavra. Mesmo quando o que nos motiva exatamente pode não ser sentimentos completamente corretos e adequados e dirigidos para Deus. Talvez o nosso coração titubeie, mas Deus faz com que o Evangelho triunfe. Paulo tira os olhos de si, ele não está preocupado com a sua fama, mas ele põe os seus olhos em Deus, pensa na expansão do Evangelho, pensa na fama do nome de Jesus e não do seu próprio nome. O Evangelho triunfa, mesmo diante das circunstâncias adversas que a gente vive dentro. Mesmo diante dos problemas internos. Quais lições a gente poderia aplicar ao nosso coração? Queria te fazer pensar em pelo menos duas delas. Primeiro, de que Deus governa soberanamente, mesmo sobre as intenções confusas do nosso coração. E mesmo sobre os nossos interesses, às vezes, misturados, tortos. Eu e você somos falhos. Nosso coração às vezes não é completo, as nossas intenções às vezes não são perfeitas. Nós ansiamos por fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes nos vemos lutando contra o pecado no nosso coração. Mas Deus faz o seu Evangelho triunfar a despeito de nós. Deus faz com a sua palavra converta corações a despeito de nós. Deus usa homens e servos falhos como eu e você e faz com que o seu Evangelho continue a triunfar. Deus usa vasos de barro como eu e você para fazer com que o seu Evangelho não cesse. E com isso nós nos alegramos. Com isso nós nos alegramos. Além disso, é possível a gente também pensar como esse texto aplica ao nosso coração a verdade de que circunstâncias adversas, mesmo entre os irmãos, mesmo dentro de casa, mesmo na igreja, mesmo na família da fé, não deveria ser um desestímulo para o nosso serviço ao Senhor, porque no fim, o que importa não é a mim, não é você, não é o nosso prestígio, não é o nosso nome, não é o nosso bem-estar, não é o nosso sucesso ministerial. O que importa no final é que Cristo seja exaltado. Isso alegra o nosso coração, é por isso que Paulo se regozija, é por isso que ele quer que eu e você nos regozijemos também, porque você precisa saber, e muitos de vocês já sabem, sobejamente, de que no ministério nós passamos por lutas. Às vezes desejamos tanto fazer o bem, mas encontramos mesmo dentro da igreja dificuldades, relacionamentos truncados, invejas, discórdia. Sofremos com pessoas que às vezes nós julgamos ser tão próximas de nós. Às vezes nossos irmãos queridos, gente crente no Senhor, acaba nos machucando, nos ferindo. Nem sempre no ministério é fácil. Existem meses que são mais difíceis que outros, existem anos que são difíceis. Mas o que importa? O que importa? Se Cristo estiver sendo pregado, com isso eu me alegrarei. Com isso nós precisamos estar motivados. Eu queria encorajar o seu coração com isso. Porque talvez você olhe para as suas circunstâncias hoje, para o seu ministério nascente, para o seu ministério já florescendo. Talvez você seja um quartanista já olhando para diante e pensando, poxa vida, eu estou quase terminando o meu curso, mas ainda estou incerto de algumas coisas, tenho dúvidas no meu coração, receios de como será o meu trabalho, o meu ministério. Sabe que mais importante do que o nosso bem-estar, mais importante do que o nosso nome, importa que Cristo seja glorificado. Olhe para as circunstâncias em que você está, as circunstâncias em que Deus te pôs, como circunstâncias que estão debaixo da soberania de Deus. Se alegre nisso. Mesmo nos ataques de fora, ou mesmo das dificuldades de dentro, Deus continua governando soberanamente
e o Evangelho triunfa a despeito de nós. O Evangelho triunfa a despeito de nós. Ah, irmãos, se nós nos tornarmos pastores apegados demais ao nosso próprio bem-estar, nós vamos fugir de fazer o Evangelho anunciado e vamos nos preocupar em fazer o Evangelho apenas acomodado às nossas próprias circunstâncias. Quando nós colocamos a mão no arado, quando nós ouvimos o chamado do Senhor e respondemos a Ele fielmente, não há tempo para nós olharmos para trás. Não há tempo para nós pensarmos no nosso ministério só a respeito de nós. Se todo mundo gosta de mim, se todo mundo se alegra com o que eu estou fazendo, se todos os irmãos concordam, se as circunstâncias são boas. Pense no apóstolo Paulo. Pense no que ele está narrando para nós. As circunstâncias não são boas. Eu estou preso em Roma. A minha relação com os irmãos também não é toda boa, porque tem gente que prega por discórdia, por porfia. Eu tenho problema com gente que é não crente, problema com gente crente. Mas o que me importa? Nada disso me importa, eu me alegro. Eu quero que vocês se alegrem também, igreja de Filipos. Porque o Senhor age em nós, porque aquele que começou a boa obra vai terminá-la, porque o Senhor é poderoso para salvar, e importa que o Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado. Paulo não é um super-herói, irmãos. Paulo é só alguém, como eu e você, um servo do Senhor que reconhece que a despeito de nós, Deus continua governando soberanamente. Nós olhamos para o testemunho dele não para exaltarmos Paulo, mas para reconhecer que Cristo, agindo em nós, nos capacitando, continua fazendo o seu Evangelho triunfar. Deus usou a prisão de Paulo, Deus usou seus limites, suas dificuldades, suas dores. Deus usa igualmente cada um de nós. O Evangelho triunfa diante dos ataques de fora, triunfa diante das tensões internas que nós vivemos. Mesmo em perseguições, mesmo em divisões, o Senhor é soberano. E a obra poderosa do Senhor em salvar sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. E eu e você podemos nos alegrar então no Senhor, mesmo em minhas lutas, mesmo em minhas dificuldades, sabendo que Ele governa e reina, Ele triunfa. Vamos orar?